E eu comecei, enfim, na Globo, por exemplo, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo com 17 anos. Eu comecei 17 numa anos. rádio, né, do interior, com 16 anos, num jornal, né, chama Jornal do Povo, ali de Piracicaba, e eu fui uma revelação no interior. Mas com você 17, eu nasci em lá mesmo em Piracicaba. Piracicaba? Nasci e morei até 17 anos em Piracicaba. Com 17, a Globo me contratou. Como foi isso? Porque o meu trabalho começou a chamar atenção, porque eu era aquele cara que fazia as perguntas que todo mundo tinha medo. Qualquer coisa, eu era menor anos. de idade. Com 16 anos, eu comecei com 16. 16? E meti o microfone... Exatamente, eu sempre gostei de composição, né? Na época, Sei. as aulas de redação se chamava aula de composição, né? Sempre gostei de contar histórias e sempre era aquele cara que era convidado para as festas do Centro Cívico, 7 de setembro, 15 de novembro, né? Eu era o orador da turma. E sempre gostei muito de ouvir rádio e sempre gostei muito de ler. Então, os professores me convidaram para disputar a chapa do Centro Cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, um colégio público. Sei. Uma época em que o colégio público tinha tanto valor, né? O Surminúcio de Piracicaba. E aí eu fui divulgar os nossos planos, né, para que os alunos votassem em nós e fiquei absolutamente apaixonado. Se você comparar esse seu estúdio, que é uma ilha da fantasia, né? Isso aqui é admirável, mundo novo, estou aqui abismado, né? Câmera para tudo quanto é lado. Nossa, é incrível. Isso aqui é uma fábrica de criatividade, né? Cada objeto tem uma história e permite 1000 elucubrações. Mas, enfim, se você comparasse aquele estúdio com isso daqui, era algo totalmente assim, acanhado, muito As pequeno mesmo. Mas para mim era um admirável mundo novo. Era uma rádio, né, do interior, estamos falando de 1977, quando eu comecei em rádio, e essa rádio tinha ali os locutores, né, num pequeno estúdio, microfones. A única similaridade que tem com a situação que a gente está aqui são os microfones. Mas os fones, né? Os fones e tal. E eu fiquei assim apaixonado pelo dinamismo, né? Porque o repórter, o locutor chamava o repórter que estava na rua e o repórter na rua entrava dando informação, fazendo entrevista, fazendo pergunta. Eu vi que definitivamente era aquilo que eu queria ser na vida, um jornalista. Eu queria contar histórias, né? Então, o meu começo foi exatamente desta forma, né? Essa pequena rádio. E foi tão assim fascinante, Rogério, essa experiência numa pequena rádio, né? Porque tem muita gente que fala, né? Poxa, eu quero já começar na Folha, no Estadão. Não, começa no pequeno veículo. Exatamente. Que é ali que você vai poder errar, moldar uma personalidade. E foi tão fascinante essa personalidade. Você vai fazer um monte de coisa também, né? Você vai poder errar. Você vai errar. E poder errar num pequeno veículo, não há dinheiro que pague essa... Por exemplo, o que você erra no começo? Eu lembro, por exemplo, que eu fazia de tudo ali, né? Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era uma reportagem chamada Bandeira 2. Me explicaram, olha, você quer ter horário na rádio, você sai com a sua pastinha, vendo a publicidade. Eu comecei cobrindo o 15 de Piracicaba. Sei. Entendeu? Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central do 15, chamado Fernando. Mas depois eu queria ter mais experiências. Então eu comecei a fazer de tudo. E eu consegui vender uma publicidade por uma reportagem chamada Bandeira 2. Eu entrava na noite de Piracicaba. E nem era sua função vender publicidade. Nem era minha função. Mas eu fiz porque era uma brincadeira. Claro. Eu lembro que vendia para quitanda, vendia para padaria. Para pequenos negócios. Pequenos negócios. E era uma curtição. Claro. Eu me divertia fazendo aquilo. E a minha primeira publicidade foi para a lanchonete do Cícero. Tá. Entendeu? Eu nunca esqueci. Você guardou isso. E você tinha cara de moleque. Você tinha cara de 16 anos, né? Tinha cara de 16 anos, com certeza. Nossa. Eu lembro até dos textos comerciais, né? Bola pra frente com Loja Aspira, todos os artigos das famosas marcas Alpargatas, Topper e Adidas. Bola pra frente com Loja Aspira. E tinha uma vinheta de Brahma Chopp, aí eu falava, revenda Brahma em Piracicaba, Malte Brás, Avenida Dona Francisca, 256. Eu nunca mais esqueci isso, porque marcou muito. E eu vendi, então, um boletim da noite de Piracicaba chamado Reportagem Bandeira 2. Mas aí, olha o meu dilema, como é que eu ia arrumar toda noite 3 entradas, 3 assuntos, uma cidade pacata no interior? E aí? Aí você falou do erro. Erro foi que aí você dava notícia e tudo. Um artista ia se apresentar, eu estava lá. Até o horário de ônibus errado, eu dava, o horário de ônibus mudou porque o ônibus está quebrado. Você tinha que arrumar um assunto. E eu me lembro que, às vezes, você tinha que fazer noticiário policial. E eu lembro que eu chamei um suspeito de meliante.
Entendeu? Foi um erro. Tinha 16 anos, né? Eu tinha que falar suspeito. Em vez de suspeito, eu falei os meliantes. Entendeu? E o cara ligou pra rádio e, enfim, e o dono da rádio quase me demitiu. Entendeu? Por causa disso. Então eu lembro. Mas eu me mantive, né? Eu tinha o quê? Um mês de rádio. Entendeu? Quando isso aconteceu. Mas a experiência foi tão incrível que com apenas um ano eu evoluí de tal maneira que a Globo começou a olhar para mim e me convidou para vir para São Paulo para fazer um teste. Eu passei no teste e com 17 anos eu era repórter do Jornal Nacional, com 19 eu era correspondente, já no exterior. Eu lembro, eu fui um dos correspondentes mais jovens, né? Porque eu cobri, aliás, com 19 eu cobri, fiz a minha primeira cobertura internacional na Argentina, um jogo Brasil e Argentina. E com 22 anos eu fui o mais jovem correspondente em Nova York, com Paulo Francis, com Hélio Costa, com o Lucas Mendes. Tudo aconteceu assim muito rapidamente, muito precocemente. Deixa eu entender, voltando um pouquinho. Você era criança, você já queria ser repórter, jornalista ou não? Uma coisa que aconteceu? Olha, eu sempre gostei muito de contar histórias, sempre me destacava nas aulas de redação. Entendeu? Né? Então, eu gostava de falar, era sempre escolhido para as festas de centro cívico, conforme eu contei. Mas quando eu entrei naquela rádio, eu decidi que eu queria ser um repórter, porque eu fiquei fascinado com a possibilidade de você fazer entrevistas e de contar histórias das pessoas. Contar histórias das pessoas é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter. Você vem para São Paulo, já direto para Globo, ou você vai para o Rio? Eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Exatamente. E aí, com 17 anos eu fiz isso. E aí, você veio morar onde? Como você fez? Eu vim morar numa... Primeiro eu fui morar com meu irmão, que estudava medicina aqui, mas eles não limpavam tanto o apartamento e eu tinha alergia a pó e comecei a passar mal. Aí eu precisei morar numa pensão. Era uma pensão na Rua Bahia, em Higienópolis, que era perto da Globo. A Globo ficava na Praça Marechal Deodoro. E foi ali que eu morei, né? Logo no começo, com 17 anos, né? Enfim. Já pagando as contas? Já pagando as contas, já fazendo matéria para o Jornal Nacional, né? E, na verdade, naquele tempo já tinha a lei de que você deveria ser formado. Mas havia também a possibilidade do estagiário. Então, embora a Globo soubesse que eu não poderia apresentar um diploma, pelo fato de ter apenas 17 anos, estar no segundo colegial, eu entrei graças a esse benefício das empresas poderem admitir estagiários. Aí, posteriormente, a própria Globo pagou minha faculdade, a Globo foi minha grande escola de jornalismo, né? Mas eu lembro que já logo de cara... Foi a primeira coisa que você fez grande assim? Aqui? Bom, a primeira matéria foi sobre esgrima, né? Olha, não sei porque eu lembro dessas coisas, mas foi a primeira matéria. Olha, uma das primeiras grandes coberturas que repercutiram assim muito foi a cobertura do acidente de João do Pulo. Lembra que ele perdeu uma perna? E eu cobri isso no Hospital Irmãos Penteado. Isso repercutiu enormemente. Aí depois eu comecei a fazer também coberturas em várias partes do Brasil. A primeira cobertura internacional com 19 anos, enfim. E aí quando eu tinha 21 anos, eu fui escolhido para cobrir a Copa do Mundo da Espanha. E essa era a maior honraria que você poderia ter. Porque era a elite da elite. A Globo detinha a exclusividade na Copa do Mundo da Espanha, de 82. Então, ter sido escolhido foi algo assim muito importante para a minha carreira. Nessa cobertura, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cinegrafista monstro chamado José Wilson Lamata, que é falecido. Mas é um cara que abriu assim a minha mente para a importância de ter uma experiência no exterior, para aprender muitos idiomas. E um ano depois eu estava nos Estados Unidos, eu pedi uma licença para a Globo falou, não, a gente precisa de você aqui. Então eu pedi demissão, mas eu saí bem da emissora. E aí o que aconteceu? Um ano depois eles me convidaram para ser correspondente em Nova York. Mas por que você deu a louca assim, vou me desligar da Globo e vou para os Estados Unidos? O que você pensava? Porque essa cobertura da Copa do Mundo da Espanha e grandes eventos esportivos, eles abrem a sua mente, porque o grande evento esportivo ele tem o esporte, mas ele tem também um choque de civilizações, choque de diferentes culturas. Então, a minha cabeça se abriu para a importância de se dominar diferentes raciocínios, diferentes formas de pensamento e de ampliar os meus horizontes.
Então, eu defini que eu tinha que aprender inglês, que tinha que ter uma experiência Morar internacional. Aí eu pedi inicialmente, eu me matriculei no curso, pedi uma licença para a Globo. Eles disseram que não podiam dar, mas falaram, olha, você é um cara testado e aprovado. Nunca essa é a frase do Armando Nogueira, né? Era o Armando Nogueira, Alice Maria, os comandantes. E ele falou assim, olha, Cabrini, você é um cara testado e aprovado. Fique tranquilo que a gente vai estar com o seu nome sob perspectiva. Isso de fato aconteceu, porque um ano depois eu estava em Davis, na Califórnia, e eles me chamaram para ir para... Porque eu fiz o TOEFL, né, que é o exame, o teste de inglês que você precisa para entrar numa universidade. Eu consegui uma vaga no curso de jornalismo de Sacramento, lá na Califórnia. E aí, quando eu estava começando o curso, a Globo me chamou para ir para Nova York, que foi quando foi um momento decisivo na minha vida, porque eu tive a chance de conviver com Paulo Francis, que era um cara que eu tentava sugar cada experiência dele. Era um cara de extrema sabedoria. Você tem noção do tamanho que é o Paulo, que foi o Paulo Francis? Era incrível. Tudo que ele fazia, até aquilo que eu não concordava, era fascinante. Porque ele sabia defender os seus argumentos. Tive a chance de conviver com o Hélio Costa, que na época era o grande repórter. Ele detinha a arte de prender a atenção das pessoas no Fantástico. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ele fazia grandes matérias no Fantástico, e eram matérias com uma audiência absolutamente extraordinária. A voz dele eu lembro. Exatamente aquela. Depois ele virou político e tal. E ele era o diretor do escritório. Entendi. E o Lucas Mendes, que era o maior exemplo da fina ironia de um texto privilegiado. Então, você imagina alguém de 21 anos convivendo com essas feras, tendo essa experiência. Né? Então, eu sou muito grato pelas experiências que o jornalismo me proporcionou. E aí você vai para Califórnia, estuda, e como é morar em Nova York? Para um cara Nova de Piracicaba. York é a capital do mundo, né? Você de Piracicaba e de repente tá em Nova York morando e trabalhando. Olha, eu lembro que na época eu ganhava $200 por matéria. Eu tinha uma verba de $2.000. $2.000 valia mais do que vale atualmente, né? Mas que eu tinha que preencher com matérias. E é claro que não é dinheiro para eu viver assim de uma forma muito confortável. Mas você que bancava, por exemplo, o aluguel das coisas? Eu que bancava. Deve ser caro lá, Era né? caro, era caro. Era caro, mas ao mesmo... Então, eu morava num lugar perto do Little Italy, um lugar até relativamente perigoso, mas eu podia pagar e, enfim, eu não estava preocupado com isso. Tudo era festa. Tudo é festa. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu lembro, a minha primeira matéria foi sobre a reforma da Estátua da Liberdade. Aí depois eu fiz uma matéria sobre John Glenn, que estava lançando a sua candidatura à presidência da República. Eu lembro que se Glenn não conseguisse ser mais carismático... O astronauta? O astronauta. Ele era candidato, ele estava se candidatando à presidência. E eu lembrava lembro até disso. do texto que eu fiz dessa matéria, que o Paulo Francis elogiou muito. O texto era o seguinte: se Glenn não conseguir aumentar o seu carisma, sua candidatura irá para o espaço. Dessa vez, sem nenhum heroísmo. Ele falou, porra, genial, puta matéria e tal, não sei o quê. Nossa, eu passei. E aí eu ia mostrar toda vez com ele. Se eu precisasse carregar a bolsa dele, eu carregava, porque o cara era fantástico. Como o Hélio Costa também era, e o Lucas também eram pessoas fantásticas. O Regis Nestrovski, que era o coordenador. Enfim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né? E eu pude cobrir um pouco de tudo, enfim. Depois eu fui correspondente na Globo um outro momento em Londres. Em Londres também? Em Londres, eu fui correspondente a partir de 1993. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 anos e meio. E depois eu fui correspondente da Globo novamente em Nova York, já muito mais maduro e já como correspondente sênior com salário, porque eu lembro que quando eu fui correspondente da Globo em Londres, o meu trabalho começou a chamar muito atenção, eu recebi uma proposta irrecusável. O Ayrton Senna tinha morrido, uma das minhas atribuições, uma das minhas responsabilidades, tarefas, era de cobrir a Fórmula 1. Eu cobria tudo, né? Eu estreiei cobrindo a morte, o atentado contra o juiz Giovanni Falcone, em Palermo, na Itália. Entendeu? Mas eu cobria, mas eu tinha uma incumbência que eu tinha que cumprir, né? Que era cobrir a Fórmula 1. Eu cobria a Fórmula 1 e... Você acompanhava? Acompanhava todo o circo, todo o calendário da Fórmula 1. Tinha um relacionamento extraordinário com o Ayrton Senna, que já tinha começado em anos anteriores, quando eu cobria a Fórmula 1 pelo SBT. Essa é uma outra história. Ele é tudo que falam mesmo? De uma pessoa maravilhosa? Eu devo muito a Ayrton Senna, ele me abriu muitas portas. A determinação dele sempre foi muito inspiradora. A família dele é uma família extraordinária.
E Você falar lembra de do- Ayrton Senna é algo muito emotivo para mim, porque eu tive a incumbência de anunciar a morte dele, né? E foi um fim de semana muito difícil, aquele 1º de maio É de muito 94. estranho aquele dia. E até o primeiro capítulo do meu livro. Aliás, esse aqui é meu livro. É, Esse aqui é o primeiro. No Rastro da Notícia. No Rastro da Olha Notícia, eu aqui. conto aqui bastidores de 10 grandes olha que histórias. Eu começo com novinho. Ayrton Quantos Senna. anos aqui? Essa daqui foi em 1996, eu tinha 35 anos aqui, Olha cobri a ascensão do Talibã, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão em 96. E foi um fato histórico determinante, porque a história da humanidade mudou a partir disso, né? Porque a partir disso você teve a Al-Qaeda, que foi abrigada pelo Talibã, você teve 11 de setembro, você teve um recrudescimento do terrorismo internacional, enfim. Então acabou sendo, no longínquo Afeganistão, uma história muito determinante. Eu fui o único jornalista da América Latina a cobrir isso daí. Antes de E é falar, um dos capítulos desse livro. antes de falar inclusive. sobre esse capítulo, me explica esse livro aqui. Você falou que são 10 histórias, né? São bastidores. O difícil, Rogério, foi escolher que história eu iria contar, porque você imagina, Pô, tem 4 décadas dessa exatamente. mortadela aqui, né? Então, o difícil, aliás, o difícil não foi escolher, o difícil foi do que eu iria abrir mão, né? Entendi. Entendeu? né? O que não Mas iria eu procurei fazer uma coisa diversificada e entrei numa transe assim de ficar totalmente afastado do mundo para fazer um livro denso, um livro que prendesse a atenção das pessoas. Então, Olha essa foto. eu conto aqui, essa foto aqui eu tirei do meu cinegrafista lá no Afeganistão, e ela simboliza para mim contra a opressão, contra as armas da opressão, a informação. Isso aqui era o meu cinegrafista com a câmera, e esse aqui é um Kalashnikov do Talibã. Entendeu? Que é um grupo radical, né, que agora retomou o poder. Eu acabei de voltar do Afeganistão, inclusive, depois de 20 anos. Mas, enfim, essa é uma das histórias. Depois eu conto... Eu começo do Ayrton Senna, conto também a grande investigação sobre pedofilia na Igreja Católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez aqui no Brasil. E para você, como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia... E como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção prejudique a sua capacidade de apuração, mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber o sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria. Não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções. Mas já aconteceu de você desabar depois? Você desaba depois. Desaba depois. Dias depois, cai a ficha, e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda, às vezes, depressão, você chora, isso acontece.